Olá a todos, eu sou Fernanda, participante do CTIV e trabalho na Amadeus como responsável pela parte de Hospitality. É um prazer estar aqui, o nosso convidado, o Denelson, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e nós temos aqui esse convidado para falar um pouco para nós sobre um tema que está tão atual nos dias de hoje, que é o Debt of Care. Então, esse tema aqui, nos últimos tempos, com relação à pandemia, saltou de uma forma bastante importante nas empresas, e nós temos aqui esse ilustre convidado, Denelson, que vai debater um papo aqui conosco sobre esse tema. Denelson, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Fernanda, tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Muito bem, muito obrigada aqui pela sua presença e pela sua disponibilidade. Denelson, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, porque na verdade esse é um bate-papo, e para que você possa aí trazer a sua experiência, né, na empresa que você trabalha, que você atua como gestor de viagens, o que mudou para você e para a empresa que você trabalha na sua atuação, o que mudou com relação ao Debt of Care? O que a gente percebeu é que o Debt of Care ele precisou ser adaptado, assim como nossa vida precisou se adaptar à pandemia ou ao cenário criado pela pandemia, que muita gente está chamando de novo normal, né? O Debt of Care também ele teve, porque as normas que nós implementamos e que nós temos atuando no Debt of Care, elas precisaram subir um patamar a mais, ou seja, o funcionário já não está presencial, né? Ele agora está distante, e por estar distante, eu tenho que cuidar tanto da saúde dele, ou, digamos assim, da integridade física dele em casa agora, ou assim bem como do emocional, né? E com toda essa restrição de viagem, né, a gente começou a transportar todos aqueles protocolos de como ter uma viagem segura para que os requisitos ou as demandas possam ser atendidas, mas, ao mesmo tempo, através de algo virtual, que são as ferramentas como nós estamos usando agora, o Zoom. Como é que eu vou manter a integridade emocional de um funcionário que ele está preocupado se ele vai poder ir na rua, se ele vai poder ir no supermercado, porque ele tem que estar de máscara, ele tem que manter distanciamento, né? Quando é que a vacina vai chegar? Será que o meu emprego está garantido? Então, são várias nuances, né, que esse momento trouxe. Então, o que a gente teve foi que fazer adaptações. Eu vou te dar um exemplo de uma que a gente fez, que foi, por exemplo, nós temos uma ginástica laboral na empresa, né? Então, toda segunda-feira vem um personal trainer aqui fazer uns minutinhos com a gente aqui, de postura, de alongamentos e tudo mais. Essa ginástica laboral foi transferida para vídeos, ou seja, para sessões virtuais, onde o funcionário de casa participa com outros funcionários. Então, você começa a ter ali um senso de integração, né? Foi isso que a gente tentou fazer o máximo para não perder. Um outro cenário muito, muito importante que a gente também trouxe com relação a esse distanciamento foi ter mais reuniões de grupos, para que as pessoas se sintam parte, elas fazem parte, elas não podem se sentir sozinhas, né, ou abandonadas só porque estão trabalhando de casa. Tem sido foi desafiador, a gente aprendeu muito, a pandemia nos ensinou muito, né, e nos ensinou que a gente não estava preparado para tudo isso. Esse é um fato, né? Eu acho que ninguém estava preparado, né? E só sobreviveu, ou está sobrevivendo, quem aprendeu as lições. Quem não aprendeu essas lições e pensar que vai voltar a ser tudo como antes, é bem difícil voltar ao que era antes, porque existe essa expectativa, né? E a gente tem que preparar os funcionários para essa realidade. Olha, talvez você vai ter que flexibilizar no seu horário de trabalho, talvez você vai ter que ficar trabalhando de casa mais um tempo, né? Então, tudo isso faz parte do Duty of Care, porque é um conjunto, né? O Duty of Care, ele tem uma definição básica, mas ele é muito mais do que aquela definição. E essa definição ela se ampliou mais ainda através dessa nova realidade, né, Fernanda? Então, Sem dúvida. essa adaptação é a palavra-chave.
Sem dúvida, Denelson. É interessante você trazer esses pontos e principalmente sobre como se ampliou essa questão do conceito de leader of care, né? Porque nós tínhamos, claro, diante da situação que nós passávamos, a gente tinha um conceito, mas como você disse, com essa nova realidade, ou seja, com essa nova necessidade de adaptação e de trazer, ou seja, de cuidar, ou seja, do funcionário de uma forma mais holística, né? Como você disse, vocês tiveram que fazer uma série de adaptações para cuidar desse funcionário em casa, então isso veio realmente ampliar esse conceito de door of care, e é super importante que as empresas tenham realmente esse cuidado, né, de ter esse olhar mais ampliado, né, em relação ao cuidado com o funcionário como um todo. Não só, obviamente, com relação a viagens. Posso acrescentar Excelente. mais um ponto? Só Claro. para você, nessa adaptação, para abranger ainda mais, por exemplo, antes, a gente faz a viagem, faz a solicitação da passagem, tudo mais nos sistemas, e a sua preocupação era o quê? Ele está hospedado num lugar seguro, ele pegou o voo chegou, tem seguro viagem, está tudo ok, né? Voltou para casa em segurança. Hoje não, hoje você tem que se preocupar com tudo. Por exemplo, antes nós tínhamos aqui, né, um médico que vinha toda terça-feira. Toda terça-feira ele vinha aqui do convênio que nós temos para ficar à disposição dos funcionários, aqueles que quiserem. Esse médico hoje ele atende virtual, né? Ou seja, todas as terças-feiras ele está lá, no horário determinado para ele. Então, e a gente, quando tem alguma necessidade, e ajudou muito nesse momento de pandemia, porque ninguém se conhecia a doença. Então, esse médico está disponível, olha, eu estou com esse sintoma. Não, esse sintoma não é Covid, fica tranquilo. Olha, então é melhor você se isolar, toma cuidado, bebe bastante água, se alimenta legal. Então, toda essa orientação para os funcionários que estavam com dúvidas, com receio, foi muito bom ter essa adaptação, como eu te falei, do médico que antes estava aqui presencial toda terça, agora está disponível virtualmente para que, mesmo eu estando de casa, eu possa ser atendido, né? Exato, e é exatamente isso, ou seja, esse apoio, né, que a empresa coloca à disposição do funcionário, do colaborador, sem dúvida é um ponto que contribui bastante, até para a tranquilidade do funcionário, para ele trabalhar de uma forma mais fluida, isso sem dúvida, digamos assim, influencia na produtividade até do funcionário, né, então isso é bastante importante. Excelente, Denelson, esses pontos que você trouxe, eu acho que são bem relevantes e para que a gente tenha aqui em conta. Outra coisa que eu gostaria de abordar com você, Denelson, é com relação diante aí da experiência que você tem na sua empresa com relação a esse assunto, o que você diria para quem está começando, ou seja, a lidar com esse tema, um gestor novo que assumiu, digamos assim, o cargo recentemente, o que você diria como dicas práticas para que, por exemplo, uma política de door of care seja implementada com sucesso aí na empresa? Eu vou ser bem assertivo e simples, tá? Primeiro ponto é ser claro na comunicação e não ter medo da repetição. É tudo muito novo, não adianta você falar sobre esse tema uma vez ou transmitir um conhecimento uma única vez e as pessoas vão absorver. Primeiro porque elas escutam diferentes vozes. Elas vão ouvir a tua voz como gestor, mas ela vai entrar na internet e vai ouvir outras vozes, talvez dizendo coisas até contrárias ao que você está ensinando como cultura da tua empresa em relação ao Deal of Care. Então, não tenha medo de ser claro na comunicação e ser repetitivo, né? E não assuma, né, de que porque o funcionário ele é produtivo, ele não está em risco de passar por um evento que impacte negativamente a sua saúde física e mental. Ah, não, ele está de casa, ele entrega os relatórios, ele consegue manter o ritmo dele de emissão, de solicitação, ele cuida bem dos vistos, né? Nossa, ele está ótimo. Não assuma isso, porque por trás dessa produtividade intensa pode vir um gatilho aí de uma crise emocional, uma crise física. Então, esteja próximo do funcionário, do seu colaborador. Não se distancie dele e não baseie ele,
desculpe-me, não baseie vamos dizer assim, o senso de realização dele no teu departamento somente pela produtividade que ele está oferecendo. Por isso que ser claro e repetitivo, dando espaço para que o funcionário se expresse. Como você está se sentindo? Você tá produzindo bem, parabéns. Mas e como é que está a tua vida social? Você não vai entrar em detalhes na vida pessoal, mas a gente sabe que o social, o pessoal também interfere na vida da empresa, até porque a gente passa mais tempo no trabalho, ou não no ambiente de trabalho na realidade de hoje, mas a gente passa mais tempo trabalhando do que a gente fica com a família, né? Você nota, por exemplo, quando eu estou trabalhando de casa, eu já acordo no trabalho. Eu já acordo no trabalho. Eu almoço no trabalho. Eu não vou num restaurante como eu ia antes, né? Eu durmo no trabalho. Então, como é que está a disciplina? Você está orientando esse funcionário que, num determinado momento, ele tem que ter a pausa dele, ele tem que ter o tempo de almoço dele, porque, no final, isso são os gatilhos que eu gostaria de falar. Uma hora vai estourar, uma hora ele não vai aguentar, porque só o fato de você trabalhar de casa, você já se auto-pressiona, dizendo, será? Chefe ligou, corre para atender o telefone. E-mail, o que antes você levava 10 minutos para responder, você quer responder em 1 minuto, para mostrar para as pessoas ou para o seu gestor de que você está trabalhando, que você é um funcionário leal, mas isso pode causar danos que a gente depois, às vezes, pode ser até irreversíveis. E outra coisa também é criar uma rotina de reuniões de discussão, né? Para que a realidade do isolamento não interfira tão negativamente no relacionamento entre as pessoas. Então, ter uma reunião semanal do departamento, falando das metas, dos objetivos, de futuro, né? A gente está muito preso ao passado, todo mundo quer voltar ao que era antes. Mas o que é que a gente quer para o futuro? A gente tem que falar de futuro, né? Então, o passado a gente aprende com ele. A pandemia tem que ser uma lição, uma aula, mas o futuro é que vai determinar nosso planejamento para o futuro é que vai determinar se ele vai ser brilhante ou não, né? Tem uma citação que eu gosto muito, que eu aprendi com um líder aqui, que ele falou certa vez o seguinte: quando a ocasião se apresenta, o tempo da preparação já passou. Quantos players, né, fortes de mercado que nós tínhamos desapareceram do nada? Porque quando a ocasião chamada pandemia chegou, não existia nenhuma preparação, que seja financeira, que seja estrutural, que seja para atender uma demanda, né, que exigia que uma estrutura que você tivesse tecnológica para que o teu funcionário trabalhasse de casa e o teu cliente nem percebesse que ele estava em casa. Então, são várias, digamos assim, vertentes que a gente pode atacar quando a gente fala de futuro, mas a gente tem que pensar no futuro. Essa coisa de novo normal, que o pessoal pensa que vai cair como uma luva, que vai encaixar perfeitamente. Estamos no novo normal. Ninguém sabe o que vai ser esse novo normal. O que a gente sabe é que, quando a gente se prepara para o que pode vir, a gente sempre vai se sair bem, mesmo quando a gente não sabe o que vem. Mas a gente sabe que pode vir. Pode vir uma crise financeira forte, pode vir uma outra pandemia, uma outra onda, né? Ou seja, como uma nova cepa. A gente não sabe. Literalmente, é um mundo de incertezas que nós vivemos hoje. A única coisa que a gente sabe é que a gente tem que se cuidar e se proteger, né? Distanciamento, uso de máscara, higienização é a base. Mas o conselho seria esse, só para não perder o fio da meada, ser claros e repetitivos, manter a comunicação, não assumir que a produtividade é um símbolo de que está tudo bem e manter essas reuniões semanais. Eu acredito nisso. Eu trabalho muito em equipe, eu acredito no trabalho em equipe. Excelente, Denelson. Eu diria que eu gostaria de destacar aqui 2 coisas que você falou que eu acho extremamente importante e aí deixar como dica para as pessoas que estão nos assistindo. A comunicação é fundamental, né? Nós sabemos que a comunicação ela pode fazer o sucesso ou arruinar, né, qualquer projeto, então acho que é fundamental essa questão da comunicação, ter uma comunicação clara e assertiva com esses colaboradores.
E outra, planejamento, né? Você ter uma estratégia, um planejamento é fundamental para que você consiga se antecipar, né, aos acontecimentos. Então, eu diria que eu destacaria essas duas coisas, comunicação e planejamento, para que a empresa tenha realmente uma estratégia bem definida e siga aí na sua estratégia, né, de Dove Care, e enfim, isso se aplica para todas as áreas. Mas excelente, Denelson, ótimo bate-papo que nós tivemos aqui, muito obrigada pela sua contribuição, e espero ter outras oportunidades aqui para que você possa contribuir aí com a sua experiência aqui no canal LAGEV, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.